Olha, os medicamentos para perda de peso, tipo Ozempic, estão em todo lugar, né? Mas o que pouca gente sabe é que eles têm uma conexão bem inesperada com a gravidez. Hoje a gente vai desvendar essa relação, que é super complexa, cheia de mitos, verdades e muitas reviravoltas. Quem nunca viu por aí nas redes sociais o termo bebês Ozempic, né? Pois é. O que parecia só mais um meme, na verdade, é a ponta do iceberg de um fenômeno bem real e, olha, fascinante. Vamos entender isso agora. Tá, mas o que são, afinal, os bebês Ozempic? Bom, de forma bem direta, são aquelas gestações que simplesmente acontecem de surpresa durante o uso desses medicamentos da família do GLP-1. E o mais interessante é que isso acontece muitas vezes com quem já tinha alguma dificuldade para engravidar. E não é brincadeira de internet, não. Tem ciência e muita por trás disso. Beleza, então a grande pergunta é: como é que esses remédios conseguem aumentar a fertilidade? A chave para entender isso está no jeito que eles funcionam no nosso organismo. Olha, essa conexão com a fertilidade acontece por alguns caminhos. Primeiro, esses medicamentos melhoram a saúde metabólica como um todo. Isso ajuda a regularizar a ovulação, principalmente para quem tem a síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP. Mas atenção agora, porque vem o pulo do gato, o que explica muitas dessas gestações inesperadas. Eles podem, sim, diminuir a eficácia da pílula anticoncepcional. Então, a gente tem um cenário de efeito duplo, né? A fertilidade sobe e a proteção da pílula pode descer. Por isso, a recomendação médica é super direta. Se engravidar não está nos planos, é fundamental usar um segundo método de proteção, um método de barreira, como a camisinha. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. A gente entra agora no que eu chamo de paradoxo da segurança na gravidez, porque, de um lado, a gente tem um monte de alertas e preocupações, mas, do outro, a gente tem dados bem novos que trazem um certo alívio. Como assim? Ok, para ficar claro, vamos colocar os dois lados na balança. Do lado da cautela, o que pesa? Bom, a gente tem estudos mais antigos, feitos em animais, que mostravam alguns riscos. Também tem o fato de que o remédio demora, viu? Leva de 4 a 6 semanas para sair totalmente do corpo. E claro, as bulas e as diretrizes oficiais que mandam parar o uso. Mas aí, a gente olha para o outro lado da balança, o lado do alívio. E o que a gente vê? Dados novos de estudos em humanos que não acharam nenhuma ligação direta com malformações. E mais, pasmem, podem até estar associados a gestações melhores para algumas pessoas. E não estamos falando de um estudo pequeno, não. O número é bem expressivo. Uma meta-análise, que é um estudo que junta vários outros, olhou para quase 37 mil gestações. 37 mil! E a conclusão foi clara. Não encontraram ligação entre ter usado GLP-1 e ter problemas graves de malformação. É um número que, sem dúvida, muda o peso da discussão. E claro, a comunidade médica está de olho nisso. Tem uma fala da doutora Sonal Gandhi, que é obstetra, que resume bem o momento. Ela diz que essa pesquisa é muito forte, que ajuda muito a conversar com os pacientes, porque até então os dados eram bem limitados. Ou seja, é um passo gigante, mas é bom lembrar, ainda é um passo. A jornada para entender tudo isso está só começando. Ok, agora vamos virar a chave, porque além de não parecerem causar problemas, esses medicamentos podem, acredite, trazer benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, especialmente quando a gestante já tem alguma condição metabólica. Pensa comigo, para a mãe, quando o peso e o açúcar no sangue já estão mais controlados, antes mesmo da gravidez começar, tudo tende a correr melhor. O que isso significa na prática? Menor risco de ter diabetes gestacional, menos chance de desenvolver pressão alta ou pré-eclâmpsia e até uma probabilidade menor de precisar de uma cesárea. É um cenário geral bem mais saudável. E essa saúde melhor da mãe, claro, reflete direto no bebê. Os estudos não só não mostraram aumento em riscos de malformação ou de parto prematuro, como mostraram o contrário. Os bebês nasceram, em média, mais saudáveis do que os bebês de mães com os mesmos problemas de saúde, mas que não usaram esses medicamentos. É uma inversão de expectativa bem impressionante. Certo. Com tudo isso na mesa, a gente fica pensando, e agora? O que fazer? Vamos ver qual é a orientação médica atual, o protocolo, mesmo com todas essas novidades animadoras. A recomendação hoje é bem direta e ficou conhecida como a regra dos 2 meses. É bem simples de entender. O primeiro passo é parar de usar o remédio. Depois, tem um tempo de espera, de 4 a 6 semanas, que é o que o corpo precisa para, digamos, limpar a substância. Aí, para garantir, a recomendação oficial é esperar um total de 2 meses antes de começar as tentativas de engravidar.
Essa janela limpa garante que o feto, bem no comecinho do desenvolvimento, que é a fase mais delicada, não tenha nenhum contato com o medicamento. Então, vamos resumir um plano de ação bem prático em 3 cenários. Primeiro, se a gravidez está sendo planejada, a regra é clara: parar o remédio pelo menos 2 meses antes. Segundo, se a gravidez aconteceu de surpresa, sem pânico. A orientação é parar a medicação na hora e conversar com o médico ou médica. Lembre que os dados novos são bem tranquilizadores. E terceiro, e muito importante, se não há planos de gravidez, o uso de um método contraceptivo de barreira, junto com a pílula, é fundamental. E tudo isso nos leva a uma pergunta, né? Uma pergunta que fica para o futuro. Será que, com o avanço da ciência, um dia esses medicamentos vão deixar de ser vistos como um risco a ser evitado antes da gravidez, para se tornarem, quem sabe, uma ferramenta para preparar o corpo para uma gestação mais saudável? É uma ideia fascinante, né? Mostra o quanto a gente ainda tem para aprender. Valeu por acompanhar essa análise até aqui.